Nós temos pregado aqui acerca da sentença do Senhor contra Israel, no livro de Malaquias. E hoje nós vamos continuar essa palavra olhando no capítulo 2 do profeta Malaquias, dos versos 10 ao 16, a advertência ou a sentença de Deus contra a infidelidade conjugal. Malaquias, capítulo 2, versos de 10 a 16. Todos encontraram? Amém? Vou ler os pares, os irmãos lerão os ímpares com muita reverência, a palavra do Senhor, assentados, mas em espírito de oração. Diz assim a palavra do Senhor. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Oremos mais uma vez. Pai do céu, nós clamamos a tua graça sobre nós nessa noite. Nos dá entendimento do alto, nos dá temor, ó Pai, da tua palavra. Queima os nossos corações, ó Deus, com a tua palavra, com o teu espírito e purifica-nos. Limpa-nos, ó Deus, nos faz, ó Senhor, retos, justos, nos dá um coração segundo Cristo. Derrama sobre a tua igreja, sobre os casais, sobre o teu povo, sobre aqueles que pensam e têm o desejo no coração de casar. Ó Pai, que eles ouçam essa palavra, que no coração guardem e que tenham o temor no Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Brasil, em 2014, registrou 341 mil divórcios. 130 mil foram registrados em 2004. Em 10 anos é um salto de 161%. A lei do divórcio chegou ao país no dia 26 de dezembro de 1977. Mas somente em 1984 ela entrou em vigor. E foram contabilizados somente em 1984 30 mil divórcios no Brasil. Em 1994, 10 anos depois, 94 mil divórcios, um acréscimo de 205% em relação a 1984. Em 2004, portanto, 30 anos depois, esses 130 mil, um aumento de 38% com relação aos 10 anos anteriores.
Mas se fizermos uma comparação de 1984 até 2014, nós temos um acréscimo de 1000% na quantidade de divórcios no Brasil. É algo absurdo. É algo terrível para uma nação. O IBGE diz que essa crescente no divórcio ao longo dos anos é revelado por uma gradual mudança de comportamento na sociedade brasileira. Os homens começaram a achar que é normal e aceitar com naturalidade a separação. Os homens começaram a olhar para o casamento apenas como um contrato civil e não como uma aliança com o Deus dos exércitos. Se pararmos para fazer uma análise mais profunda, irmãos, antes de 1984, os casamentos tinham por média de duração 44 anos, que é um tempo considerável, se você for contar como média. Irmãos, mas apenas pouco tempo depois, se contarmos de 84 a 2004, esse valor vai cair para 15 anos. E se contarmos os últimos 5 anos, eu não quero nem fazer essa conta, eu não quero nem saber que estatística é essa. Porque vai ser uma vergonha para a nossa nação. Irmãos, a corrupção de Israel, se pararmos para analisar o período de Malaquias, estava no governo, no sacerdócio e no povo. Nós sabemos que quando a liderança se corrompe, o povo automaticamente se corrompe também. Se olharmos a história, nós temos um avivamento que acontece em Israel, no período de Esdras e Neemias. São 2 reformadores. Um vai reconstruir a cidade, ele vai construir o muro, reconstruir o muro e reformar num tempo recorde de 52 dias. Algo absurdo até para o tempo de hoje. O outro vai fazer uma reforma espiritual de tal forma que o povo vai clamar a Deus por mudança nos seus corações e ele vai orar para que o povo de Israel se separe dos povos que não pertencem e não temem ao Senhor. Mas olhando para esse texto agora, irmãos, apenas 14 anos separam o avivamento, a reforma espiritual para o período de Malaquias. Olhando para o texto de Malaquias, nós vamos ver corrupção em todas as áreas. No sacerdócio, na adoração a Deus. O povo não dava honra ao Pai, o povo não se envolvia com o Pai, oferecia pão imundo ao Senhor, diz o profeta no capítulo 1, no verso de número 7. Ofereciam o pior para Deus, o pior animal, o coxo, aquilo que eles tinham de pior para dar a Deus. E então os sacerdotes são amaldiçoados. Mas o que é importante nós entendermos, irmãos, que uma adoração corrupta, um coração corrupto gera casamentos destruídos. Um coração que não ama a Deus, em primeiro lugar, que não respeita a sua aliança com Deus, que não respeita o culto a Deus, como vai respeitar o seu cônjuge? A palavra diz que nós temos que temer aquele que pode jogar tanto o corpo quanto a alma no inferno. E quem pode fazer isso é Deus. No entanto, eles se apresentavam diante do Senhor de qualquer jeito no culto ao Senhor. E não de forma diferente. Os seus casamentos estão destruídos. O profeta Malaquias, irmãos, nos dá 3 razões para sermos fiéis uns aos outros, mas, sobretudo, para sermos fiéis na nossa relação conjugal. E ela parte de um coração que ama a Deus como Pai, como Criador e como aquele que deu aos nossos pais uma herança, um testemunho, um ensino. Portanto, no verso 10, nós temos 3 razões levantadas por Malaquias para sermos fiéis
no nosso relacionamento conjugal. E a primeira delas é: temos o mesmo Pai. Ele diz: não temos nós todos um mesmo Pai? O argumento de Malaquias é que nós somos homens e mulheres que pertencem a Deus numa filiação direta com o Deus Criador, como aquele que é o nosso Pai. Uma relação de um povo que foi separado por Deus por amor, para viver exclusivamente para Ele. A relação era que quando eu não casava ou não vivia com uma mulher que foi criada segundo os padrões e os princípios da Escritura, eu estava traindo a confiança de Deus e a família de Deus. Porque se todos somos irmãos, assim como Israel, todos são irmãos, nós temos o mesmo Pai. A ideia é que eles estão enganando a sua própria carne e desonrando a Deus. No capítulo 1, no verso 6, Deus diz assim: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? O desejo de Deus é que cumpramos a vontade dele e casemos dentro da estrutura que ele separou para Israel. Ele é o nosso pai. Ele é aquele que nos ama. A segunda razão dada por Malaquias, o mensageiro de Deus, para temermos o Senhor e vivermos um casamento segundo o padrão do Pai, é que nós temos o mesmo Criador. Ele vai dizer: não fomos criados pelo mesmo Pai? O povo de Israel foi criado em imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 27. E uma das características de Deus é fidelidade. A minha esposa, portanto, é junto a mim, criada segundo a vontade de Deus. Deus, quando criou Eva, Ele estava dando ao homem exatamente aquilo que ele precisava. Deus estava criando um povo puro para si, uma nação para si. E por isso eles não deveriam se corromper com outros povos que não criam no Deus Criador. O Deus que fez os céus e a terra. E é assim que Deus é apresentado por Moisés em Gênesis e em todo o Pentateuco. Um Deus que fez os céus e a terra. Um Deus que fez todos os homens. E precisamos temê-lo. E a última razão desse verso 10, para que continuemos firmes no propósito que Deus estabeleceu para o casamento, é não quebrar a fé ou a aliança dos nossos pais. Qual o significado disso, irmãos? Malaquias diz assim: por que então somos infiéis uns com os outros, profanando o pacto dos nossos pais? Observem que para o profeta Malaquias a deslealdade a Deus ocorre quando a aliança estabelecida por nossos pais com Deus é quebrada, é profanada. Porque sem dúvida isso era ensinado aos filhos, porque era assim que a palavra de Deus queria que vivêssemos. O profeta está se referindo aqui ao compromisso de Deus em ser o Deus de Abraão, em trabalhar por ele, em abençoá-lo, em dar-lhe vida e esperança. Deus disse a Abraão: far-lhe-ei uma nação, numerosa como as estrelas nos céus e como a areia do mar. Uma nação pura, verdadeira, santa, separada para adorar o único Deus que existe. Isso foi ensinado de pai para filho. Quando alguém quebrava isso, ele estava quebrando a evangelização dos povos, estava quebrando a santidade do Deus de Israel, estava quebrando a santa palavra que se achegaria a nós dentro da história. Estava profanando
O povo que Deus separou para ser amado e cuidado por Deus. Observem que o pacto não era só com Abraão. Era com a sua descendência. Todos aqueles que estão em Cristo fazem parte dessa descendência. Ainda hoje, o casamento tem a mesma característica. E eu tremo diante de Deus. Com essa quantidade de divórcios que está acontecendo, eu fico pensando, o que está acontecendo com o povo de Deus? Por que os homens têm se levantado contra suas esposas? A palavra do Senhor disse, Deus disse a Abraão, sê tu uma bênção. E a linguagem é que toda a geração que vem depois de Abraão tem que ser uma bênção. Não só para si e para a sua família, mas para todos os povos que estavam ao redor de Israel. Portanto, quando nós quebramos a aliança de Deus, a aliança conjugal, nós agimos como se não precisássemos do cuidado e da proteção de Deus. Porque se eu estou vivendo casado embaixo de uma aliança diante do Senhor, se eu estou vivendo casado embaixo da boa mão e da promessa que Deus fez a Abraão, quando eu digo eu não quero mais esse casamento, eu não quero mais viver com essa mulher, eu estou dizendo, eu não preciso do cuidado da vida plena que eu tenho diante do Senhor. Eu estou quebrando um pacto. Eu estou quebrando uma aliança. Quando eu quebro a minha aliança no casamento, sabe o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, Deus não é confiável para restaurar o meu casamento, ou para restaurar o meu coração. Eu estou dizendo, não tem jeito, é impossível e nem Deus tem poder para restaurar. Eu não estou crendo absolutamente no Deus que eu sirvo. Eu não sei o que esse Deus pode fazer. E, sobretudo, meu coração é incrédulo, duro, difícil. Não estou dizendo, irmãos, que estar casado é algo fácil. Tiago, hoje, na sala de aula, disse uma coisa muito interessante. Ele disse, um pecador já é dificílimo de aturar, gente. Imagine dois andando juntos embaixo do mesmo teto. E nascendo um monte de outros pecadores no meio. É difícil, gente. Mas é justamente nesse lugar que nós somos aperfeiçoados, porque essa é uma ideia de Deus. O que nós precisamos compreender e lembrar é que nós só vamos viver vida plena dentro dos planos de Deus. Há quem diga, mas eu estou preso ao casamento. Está, por uma aliança com Deus. Mas você tem que ver o casamento não como uma prisão, mas como um lugar de dedicação. É como um músico que está se dedicando ao seu instrumento, ele está preso à repetição dos exercícios da dedicação, de compreender as escalas musicais e testá-las e treiná-las ao momento da perfeição, para que quando ele for tocar, ele possa tocar com plenitude. Portanto, dentro do casamento, eu preciso ser treinado, dia após dia, melhorado, para que eu possa viver o que Deus nos deu, plenitude. Precisamos entender, irmãos, que o casamento não é algo que nasceu no coração do homem. Para entrarmos nesse texto, eu tenho que entender o que é o casamento. E o casamento é algo que nasceu no coração de Deus. Deus sabia que o homem precisava de alguém para ajudá-lo, para estar com ele e viver ao lado dele. Em Gênesis capítulo 2, Deus diz assim no verso 18, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. A palavra auxiliadora, irmãos, é uma palavra que só é usada para Deus. Quando você vê na Bíblia, Deus é o meu socorro, Deus é o meu refúgio, qualquer palavra que fale de socorro, Deus é meu auxílio, algumas traduções.
Aquela palavra que está ali no hebraico só é usada para a pessoa de Deus. O único momento em que Deus usa essa mesma palavra hebraica para o ser humano é esta, mas em nenhum outro lugar. Portanto, a mulher ao lado do homem, ele é o socorro de Deus. Esse é o significado de auxiliadora. Idônea porque ele é igual. Porque foi tirada da sua costela. Tem a mesma natureza. Portanto, Deus olha a necessidade do homem de ter uma mulher, de ter uma pessoa que lhe auxilie. Então Deus tem a grande ideia, irmãos, do casamento. Ainda tem gente que diz assim, se casamento fosse bom, Deus teria casado, né? Mas isso é uma grande ignorância. Porque quem precisa de casamento é quem não é completo, é quem não é pleno. O homem não é completo e não é pleno, ele precisa da mulher e Deus não. Por isso o homem precisa se casar, estabelecer família, estabelecer descendência sobre a terra, dar significado verdadeiro à sua vida. Então Deus percebe a necessidade do homem e com carinho e com amor faz aquele primeiro casamento no Éden. E ele planeja como Deus planeja o que vai ser feito. Como ele planeja? Gênesis 2, 21 e 23. Ele vai criar a mulher, ele diz assim: coloca Adão em profundo sono e tira uma costela daquele homem. Aqui é uma imagem de uma relação matrimonial perfeitamente captada. Paulo aos Efésios, em 5:28, ele vai dizer: os homens devem amar as suas esposas como o próprio corpo. Foi tirada da onde? De Adão? Da costela. Preencheu o lugar com carne. Isso é lindo, irmãos. A medicina explica isso. Se você deixar um vácuo, você cria um monte de problema no corpo da pessoa. E Deus coloca carne no lugar. Quando Deus nos tira algo, irmão, Ele não deixa nada vazio. Quando Deus nos tira algo, irmãos, é porque Ele nos quer dar algo melhor. E deu àquele homem uma esposa. E o texto diz, no verso 22b, ele a trouxe. Irmãos, esse é o primeiro casamento. É a ideia do coração de Deus, realizado pelo próprio Deus no jardim do Éden. Ali havia um estado santo, ideal, perfeito para o matrimônio. Não havia briga, não havia discussão, não havia problemas, não tinham que confessar porque eles eram perfeitos. Viviam a plenitude do amor. E vem o primeiro poema de amor, ele olhar a mulher e diz: e agora esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, vai se chamar mulher. E ele se nomeia como homem, Ish, Ishá, no hebraico. E faz esse poema lindo. Irmãos, o momento em que o homem mais se assemelha com Deus é no momento das núpcias. É quando ele estabelece a perfeição. É uma entrega incondicional de uma pessoa a outra. É quando nós dizemos: eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para você. As minhas coisas não são mais importantes, porque agora eu vivo para outro. Cristo é o modelo que vai mais longe nisso, irmãos. Cristo sacrificou-se a ponto de morrer pela sua igreja, que é a sua noiva. E somos nós. Há uma imagem aqui a ser compartilhada na união completa do casamento. O apóstolo Paulo, voltando lá a Efésios capítulo 5, 28, ele diz: os maridos devem amar as suas esposas como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Portanto, o modelo do casamento e a base é a relação do Senhor Jesus Cristo com a igreja. Tudo isso foi planejado por Deus.
Por isso que o casamento ele é indissolúvel. Assim como Jesus e a igreja são um, os nubentes tornam-se uma só carne. E ali se estabelece um pacto diante de Deus. Não é um sacramento, é uma aliança, é um pacto diante do Senhor. É uma palavra dada diante do Senhor. Portanto, é por isso que Deus vai dizer no verso 11: eu estabeleci uma aliança com os vossos pais, verso 10. Eu lhes dei um modelo. E Deus vai dizer: Judá tem sido desleal e abominação. Se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Irmãos, aqui Deus está falando de casamento misto, de casamento com incrédulos. Ele muda aqui para nos mostrar que isso é terrível contra Deus. Isso significa que muitos homens estavam casando com mulheres não crentes no verdadeiro Deus. Algo que os judeus sabiam, que eles deveriam viver separados das nações pagãs, está em Deuteronômio capítulo 7, dos versos 1 a 4. Eles conheciam a Escritura. Eles sabiam, eles tinham sido alertados poucos anos antes por Esdras. O povo estava chorando diante de Deus, porque a nação de Deus se misturara. Irmãos, o texto é tão forte que ele diz assim: eles cometeram abominação. Abominação é um termo aplicado nas Escrituras para atitudes ou para objetos de grande ódio para Deus, que Deus odeia, que Deus abomina, que Deus não quer, de forma nenhuma. Para que vocês tenham ideia, a idolatria e a adoração aos falsos deuses é assim chamado, porque rouba a glória de Deus. Deus fala isso em Deuteronômio 7, 25 e 26. Roubar a glória de Deus, irmãos, é não fazer aquilo que Ele determinou, casar com servas dEle. Manter puro o casamento, manter pura a casa, manter a descendência de Israel, a descendência de Cristo. O apóstolo Paulo fala, irmãos, em 2 Coríntios, no capítulo 6, do jugo desigual, que é exatamente isso que os sacerdotes e o povo de Israel estava cometendo. Paulo fala que devemos nos separar do mundo, nesse 2 Coríntios capítulo 6. Paulo fala que nós não devemos nos unir em jugo desigual com os incrédulos. A ideia de jugo desigual, irmãos, é um carro de boi, onde você tem um boi muito forte e outro muito fraco. Ou você tem um muito alto e outro muito baixo. Significa que um vai fazer força e o outro não. E quem já viu um cavalo muito forte e um cavalo mais fraco, a charrete começa a puxar para o lado oposto, porque não tem força nos dois lados. Numa linguagem, o que Paulo está dizendo é o seguinte, irmãos: em vez de vocês trabalharem juntos, vocês vão trabalhar em desacordo um com o outro. E o que vai ocorrer é briga, dissensão, o nome de Deus não vai ser adorado, os seus filhos não compreenderão a verdade, porque vocês todo o tempo estarão brigando. O apóstolo Paulo vai chegar a dizer que a justiça não tem comunhão com a injustiça. Um justo, um lavado, um remido, um salvo, não tem comunhão com quem não é salvo. O apóstolo Paulo vai dizer: luz não tem comunhão com escuridão. Aquele que foi iluminado por Deus, aquele que foi tratado pelo Senhor, não pode casar-se e viver com uma pessoa que não é crente. O principal problema aqui, irmãos, é que a pessoa com quem o homem de Judá estava se casando não confiava em Deus. E eu preciso entender quais são as consequências disso num casamento hoje. Primeiro, eu já disse, uma casa dividida. Segundo, infelicidade no lar. Um quer ir para a igreja, o outro não quer. Um teme a Deus, o outro não. Um gosta de coisas que não são corretas diante do Senhor e o outro quer.
Eu vi uma mãe chorando porque o pai fez a assinatura da revista Playboy e os filhos ficavam paginando aquelas coisas. E outras revistas que o pai colocava dentro de casa, naturalmente sobre a escrivaninha, algo que qualquer pessoa podia pegar e ler. A infelicidade no lar. Provavelmente a geração que vai vir de um casal descrente, irmãos, são crianças mal discipuladas. Quando há briga de religiões dentro de casa, normalmente o que nasce dessas relações são ateus. Porque não acredita nem na religião de um, porque briga com o outro, e não acredita na religião do outro, porque força sobre o outro cônjuge. E a criança, no meio disso tudo, em vez de estar aprendendo a palavra de Deus, ela está aprendendo o que não deve ser. Destrói-se a aliança de Deus. Outra coisa que ocorre, a negligência no culto a Deus. Porque normalmente em casas de pessoas que não servem a Deus, não se tem culto. Eu já vi várias vezes pessoas que se casam com homens que não, mulheres que se casam com homens que não são crentes, e depois não conseguem fazer o culto no lar. Porque o homem diz, eu não quero, e não vai fazer. E os meninos crescem, e a mãe quer levar para a igreja, ou o pai quer levar, e um dos dois diz, não vai. Quando é o homem é mais fácil. Pega e leva mesmo as crianças. Mas quando é a mulher, ela sai sozinha de casa, quando sai. E é isso que Deus está querendo evitar. Espiritualmente, a cegueira espiritual na família. Há problemas espirituais porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E o homem comum discerne carnalmente. E aí você tem um problema, na hora que você vai decidir alguma coisa dentro da família, um só vai ver da forma carnal e o outro não. E segundo a palavra de Deus, vocês vão perder o favor divino. Verso 12 diz, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal. A ideia é perder o favor de Deus. Perder a sua influência religiosa. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Malaquias não está dizendo que é impossível que um cônjuge descrente se converta. Ele não está dizendo isso. Porque nós temos várias histórias, e para mim a história mais bonita é a de Ruth. Pagã, vai se colocar embaixo do jugo da sua sogra e vai estabelecer diante de Noemi, ela vai dizer, não me instes para que te abandone e deixe de te seguir. Porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus, o meu. Portanto, ela se converteu para que Boaz a tirasse como sua esposa. Aqui é uma linguagem bíblica que mostra que importante é, não é que seja ímpio, mas seja convertido. Perdão, que seja de outra nação. Pode ser de outra nação, mas tem que ser convertido. 500 anos depois, o próprio apóstolo Paulo vai advertir os crentes de Corinto para não abandonar o seu cônjuge descrente. Malaquias também não está dizendo que é para você abandonar o seu cônjuge descrente. Principalmente, eu já vi isso acontecer na igreja, né? O cabra está doido para largar a mulher, aí se converte. Aí descobre na Bíblia que está escrito assim, que ele não pode estar casado com uma incrédula. Aí o que é que ele quer fazer? Quer se divorciar. Eu falei, não, filho. Aqui, ó, 1 Coríntios 7, 12 e 13. Você não pode abandonar sua mulher. Já casou, agora você vai abanar o seu carvão molhado até ele pegar fogo. Vai pregar para ela, vai orar, vai viver ali até a conversão acontecer. Vai carregar o seu jugo desigual. E vai pagar o preço. Reverendo Rocha tem conversado comigo, nós temos conversado sobre isso. Tem pouco homem, eu vejo um bocado, mas a mulher diz que tem pouco homem na igreja. Estão buscando aonde? Fora. Estão acarretando justamente nesse pecado do jugo desigual. Agora pague o preço depois. Não é toda mulher que vai ser como a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo, né? Que pegaram
Ele, filho de um pai grego, e conseguiram educar segundo os padrões judeus. Não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Você vai sofrer e vai pagar o preço para fazer isso. É por isso que tem que tomar muito cuidado com esse tipo de casamento. E aí o que acontece em terceiro lugar desse texto? E que Deus abomina. Dos versos 13 ao 16, Malaquias vai lidar com outro problema muito sério, irmãos. A questão do divórcio. E aqui é algo terrível. Malaquias ele vai voltar-se contra esses que querem se separar das suas esposas. Deus diz no verso 16, eu detesto o divórcio, diz o Senhor de Israel. Deus odeia, abomina o divórcio. O que é importante entender, irmãos, que a lei, em Deuteronômio 24, de versos 1 a 4, permitia a separação. E é por isso que o povo de Israel estava se separando, quebrando a sua aliança com a mulher da mocidade. Mas, à luz disso, se olharmos o que disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus 19, nós vamos entender que o único motivo pelo qual nós nos separamos, seja mulher ou seja homem, é a dureza do coração, diz o Senhor Jesus Cristo. O que Deus estabeleceu, irmãos, não pode ser quebrado. O que Deus colocou diante de nós é uma aliança, é um chamado, é algo que eu tenho que colocar diante de Deus. O único motivo bíblico que o Senhor Jesus Cristo dá, lá em Mateus 19, é o adultério. E ainda assim, Jesus vai falar que é dureza do coração, porque nós temos o profeta Oséias. Oséias casou com a mulher que era prostituta, por ordem de Deus. E representava uma relação entre Deus e o seu povo. O povo de Deus se prostituía com outros deuses. Deus era o seu pai, Deus era o seu senhor, Deus era o seu marido. Mas eles estavam vivendo com outros deuses. Oséias casa com aquela mulher e tem 3 filhos. Um é chamado Deus semeia, que fala o juízo de Deus. Outro é chamado não compaixão, porque Deus não ia ter compaixão daquele povo. E o outro é chamado não meu povo, dizendo que Deus ia entrar com uma sentença contra os idólatras e não teria compaixão. Irmãos, essa mulher vai viver de forma dissoluta. Essa mulher vai viver com vários amantes. E Oséias vai estar vendo isso. Até o dia que ela foge com o mercador. E a palavra de Deus diz que aquele mercador pegou aquela mulher e vendeu. Algum tempo depois, Oséias vai à feira passear. Quem é que ele vê em pé no meio das escravas sendo vendida? A própria esposa. E diz o texto que Oséias se aproxima daquele homem, mercador, e pergunta o que houve. Ele diz que um outro mercador a vendeu a ele. E ele tira dinheiro do seu bolso e compra a sua própria esposa de volta. Aquela mulher se coloca diante dele e diz assim: eu sou a sua escrava. Oséias olha nos olhos dela e diz: não, você é a minha esposa. Cristo e igreja. Jesus não merecia uma noiva como nós. Jesus não merecia um povo tão terrível. Mas ainda assim ele nos compra. Como Oséias comprou aquela mulher de volta. E aceitou na sua casa como sua esposa. E a tratou com toda deferência, amor e carinho. É assim que nós devemos viver o casamento. Eu sei que é difícil, eu sei que é terrivelmente difícil aceitar uma traição, mas isso é o que Deus quer de nós. Porque o casamento, irmãos, verso 14, é uma aliança. E por ter sido quebrada, por haver infidelidade, porque essas pessoas tinham sido colocadas diante do Senhor e tinham feito uma aliança com as suas mulheres. Verso 13, olha só que coisa. Deus não estava aceitando as ofertas da mão daquele povo. Sabe o que é duro, irmãos? É ainda chorar na presença de Deus, vivendo vida que Deus não quer que vivamos.
Eu tremo diante do Senhor. Casais que brigam em casa, brigam no carro, até chegar aqui na porta, aí entra sorrindo. E senta para adorar a Deus. Senta para adorar o Senhor. Será que você pensa que Deus não vê? Será que Deus não sabe? O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. A mulher que tu foste infiel, a tua companheira, a esposa da tua aliança. O que Deus quer de nós, irmãos, é fidelidade. Deus não quer que você sofra, Deus quer que você restaure o seu casamento. Deus quer que você chore diante de Deus, que você clame diante de Deus por restauração. Se você não está vivendo um leito de viçosas folhas, vá para o joelho. Peça ajuda. Se você não consegue reconciliar-se com a sua esposa e conversar com ela da forma devida, peça ajuda. Não envergonhe a Deus. O casamento é um pacto diante de Deus. Verso 15 diz: não fez o Senhor um? Com a mesma linguagem de Gênesis, tirando da costela e fazendo dos dois um. A linguagem aqui é que o divórcio ofende a Deus porque Deus transformou os dois em uma única pessoa, tornando os dois uma só carne, disse Jesus. E o que juntou o homem, o que ajuntou Deus, portanto, não separe o homem. A intenção de Deus no casamento, irmãos, é que ele seja monogâmico. É que não haja traição. É que haja envolvimento, dedicação, amor. É que lavemos os pés uns dos outros. E é difícil ser servo dentro do casamento. E há muito homem burro que acha que é a mulher que tem que servir o tempo todo. Eu já passei por essa fase. Mulher boa para casar é a Amélia. Tem que ser submissa. E a relação que deveria ser de amor é de imposição, de briga, de dureza. A relação que deveria ser em dedicação, em enfado, igual o culto aqui. Que canseira, Senhor, o seu culto. Que canseira esse casamento. Que canseira essa vida. Percebam que a minha relação espiritual com Deus é refletida na minha relação humana. E é refletido primeiro dentro de casa. Com a mulher e com os filhos. Com o marido e com os filhos. E Deus abomina esse tipo de relação. Deus chama de hipócrita. É igual no capítulo 2 que ele vai dizer: olha, quem me dera alguém fechasse a porta para que vocês não entrassem na minha casa para acender incenso. O excremento dos seus sacrifícios eu vou jogar na cara de vocês, sacerdotes. Você sabe o que Deus está dizendo ali no capítulo 2? Primeiro foi no capítulo 1 e agora o que eu disse no capítulo 2. Quando você pegava o sacrifício e cortava ele todo, você tinha que pegar a parte interna, as vísceras, e lavar. Nenhuma daquela sujeira ia para a presença de Deus, porque aquela sujeira representa pecado. E era jogado fora da presença de Deus. Então Deus está dizendo: olha, eu quero jogar, o que vocês estão jogando lá fora, eu quero jogar na cara de vocês e que vocês vão para o mesmo lugar, longe da minha presença. Casamento, irmãos, é coisa séria. Se você está pensando em se casar, pense no que você está fazendo. Pense no voto que você está colocando diante de Deus. Deus não se agrada em voto de tolo. Deus não se agrada. Fique sozinho, você vai pecar menos. E sirva mais a Deus. Mas se no seu coração você sabe que você não pode ficar só, case. Mas case entendendo que é um serviço a Deus, um culto a Deus. E você cuida da sua esposa como Jesus cuida da igreja. E a mulher é submissa ao seu marido como submissa a Cristo. E é uma relação não de adoração, mas de adoração a Deus da pessoa que você serve.
E essa é a vontade de Deus para nós. Jay Adams vai dizer por que o casamento é um pacto. Porque o relacionamento matrimonial é um pacto de companheirismo. Por isso, esquecer o seu companheiro da juventude é esquecer o pacto com Deus. Você sabe o lugar onde houve mais separação em 2014? No Brasil? Brasília. Primeiríssimo lugar no Brasil em divórcio. Você sabe qual é o último lugar? Amapá. Aí você vê a quantidade financeira. Brasília, Amapá. As pessoas não se divorciam porque são pobres e passam dificuldade. As pessoas se divorciam porque têm 2 Mercedes, casa, dinheiro. Eles brigam porque querem dividir patrimônio. Eles brigam porque estão ocupados demais com as suas vidas e não cuidam uns dos outros. E não vivem a vida comum do casamento, só estão preocupados em ganhar dinheiro. Por que em Brasília? Nós temos que nos curvar diante de Deus, irmãos. Isso é um caos. A nossa nação está em farrapos. Quantos anos de Esdras e Neemias até Malaquias? 14 anos. Quantos anos esse governo está no poder? 14 anos. Divórcio aumentando. Você se divorcia agora em 30 dias. Eu vi pessoas falando que conseguiram se divorciar em 1 semana. Algo que arrastava-se anos. Algo que você tinha que ir a um juiz, ir a um conciliador, tentava de todo jeito. Agora não. Quer se divorciar? Está aqui. Assina aqui, você assina aqui e acabou. Tome cuidado com isso, irmãos. Tome cuidado com isso. Eu tremo diante de Deus. Tremo diante de Deus. Porque nós estamos, às vezes, muito ocupados e cuidamos pouco das nossas casas. Cuidamos pouco das nossas casas. O escritor de Hebreus, no capítulo 13, verso 4, diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. E deixa eu dizer uma coisa para você muito séria. Você, homenzão, bonitão que está aí. Pornografia é impureza e adultério. Porque Jesus disse que eu não preciso deitar com a mulher para cometer adultério com ela. Se eu só olhar para uma mulher com desejo, eu já pequei. Você tem ideia do que é você ver pornografia? Então, quantas vezes você peca na frente daquele computador? Isso é um inferno, irmãos. E é terrível, e destrói a vida da gente. Deus sabe o quanto eu sofri no início, até o 3º ano do meu seminário, porque eu não conseguia me livrar dessa porcaria. Eu não tenho vergonha de admitir publicamente. Foi difícil para mim. Porque eu assisti isso dos 14, 15 anos até os 24, quando Deus me chamou. E durante anos, eu fui para o seminário com 33 anos. Eu tive várias recaídas. E uma delas foi no período do seminário. E teve um dia que eu estava tão nervoso, porque eu estava vendo aquilo, eu levantei e não vi a beira da cama e dei uma pancada na canela, irmãos, que cresceu um galo desse tamanho. E eu disse assim, Deus está me castigando. Naquela hora, sabe o que é que eu fiz, irmãos? Eu peguei meu computador, arranquei tudo do meu quarto e botei meu computador na sala. Todo mundo ficou olhando para mim. Você vai botar o computador aí? Eu falei, vou. Vai ficar aqui na sala. Eu não boto mais computador no quarto. E comecei a estudar ali na sala. Primeira semana eu estava sozinho. Na segunda semana o outro botou do meu lado. Na terceira semana o outro botou do outro. Na outra semana o outro botou atrás. E nós 4 fomos para a sala. E nós oramos, e nós discutimos. E fizemos um acordo. Ninguém liga computador nesta casa sozinho. E lemos Jó, e fizemos um pacto com os nossos olhos. E oramos a Deus.
E foi ali quando nós confessamos o nosso pecado um ao outro, quando nós discutimos o problema da pornografia, foi que Deus nos tratou, nos libertou. E eu louvo a Deus, porque a partir daí Deus tem me dado livramento. Eu não tenho a mínima vontade de ver essa porcaria, porque graças a Deus, Deus me libertou. E eu estou dizendo a você, irmão, se você está nessa, saia em nome de Jesus. Não abra seu computador para ver bobagem. Não use seu celular dentro do seu quarto. Sua mulher está dentro de casa, deixa o celular na sala, querido, está entendendo? Deixa o celular na sala, deixa o computador na sala, não põe televisão no quarto. O quarto é para outra coisa. Está entendendo? Porque senão você cai em adultério. Porque senão você enfraquece, porque senão você não se coloca diante de Deus do jeito que você deve viver. Portanto, eu quero finalizar dizendo o seguinte: Deus nos instruiu acerca do casamento, Deus nos instruiu da forma que devemos viver, portanto, devemos assim nos colocar. Então, o servo de Deus não deve voltar atrás no seu compromisso conjugal. Deve entender que isso foi Deus que estabeleceu. O servo de Deus não deve se casar com um descrente, por causa do peso do jugo desigual. Um servo de Deus não deve se divorciar da sua esposa, porque ela é uma aliança que você fez diante de Deus, é um pacto diante de Deus e vocês são um só. E vão viver até a velhice. O que eu tenho visto muito aqui em Brasília é homem de cabecinha branca com a menina novinha do lado. Muito. Aí o velho Luiz Gonzaga já diz o que é, não é? Cavalo velho só gosta de capim novo. E aí abandona a mulher da sua mocidade. Isso é uma vergonha, irmãos. Uma vergonha. A mulher da sua mocidade é para você viver até a morte. Porque foi assim que Deus estabeleceu. E para você que está fraco, eu quero fechar dizendo uma única palavra. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Se o casamento não está bem, é porque você precisa colocar mais uma dobra nele, e essa terceira dobra chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que vai sarar o seu coração, sarar a sua casa, sarar suas dores, sarar os seus traumas, sarar suas feridas, sarar suas mágoas, seu complexo de inferioridade, a sua fraqueza. É Ele que vai curar. E é Ele que vai fazer com que vocês tenham um casamento diante de Deus, da forma que Deus tanto deseja e quer. Em nome de Jesus, Deus odeia a infidelidade, o divórcio, e não quer isso para a sua vida. Fiquemos de pé.